A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Aleluia. Então Deus é maravilhoso. Amém? Graças a Deus por isso. Eu quero, nessa noite, irmãos, falar um pouco com os irmãos sobre algo muito especial para nossas vidas. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 3. Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 7 até o 9. Falando a respeito do ministério de João Batista, o texto diz assim: dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aleluia. Amém? Você quer orar comigo para que Deus venha falar? Nós não estamos aqui reunidos para ouvir uma pessoa, mas para ouvir o Espírito Santo. Amém? Então peço a Ele agora, que Ele possa nos usar nessa noite. Oh Deus, eis-nos aqui na Tua presença, Espírito Santo de Deus. Pai santo e amado, a Tua igreja reunida no Teu santo nome. Oh Senhor, nessa noite, para ter um encontro vivo e genuíno contigo. Oh Pai, com a pessoa viva do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos e vivendo na igreja. Oh Pai, pela pessoa do Espírito Santo que está aqui nessa noite, nós pedimos, Senhor, venha falar aos nossos corações, se manifestar e se mover nesse lugar. Oh Deus, e que todos possam ouvir, absorver e reter a Tua palavra nessa noite. E que todo projeto do inferno seja desfeito, e a Tua glória manifestada, e o Teu poder manifestado, e o Deus vivo revelado aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe esse povo e as nossas vidas nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Que Deus possa tomar essa indigna pessoa e fazer algo para a sua glória. Então nós queremos falar um pouco nessa noite, e eu queria até tomar um pouco mais o tempo, se Deus assim permitir, e os irmãos estiverem de acordo e forem pacientes. É um assunto que precisa a gente ir devagar, que é sobre arrependimento. Arrependimento é a raiz do Evangelho. É a porta de entrada para o Evangelho, para a justificação, santificação. É o arrependimento. Ele é a raiz do novo nascimento, de uma nova caminhada com Deus, né? De uma nova vida, da conversão, desse início de vida cristã. Então, inicia-se pelo arrependimento. E é uma coisa que tem que estar constante na nossa vida. Ele começa no início da nossa fé e nos acompanha até o último minuto de vida. E como é que nós lidamos com arrependimento? Nós entendemos o que é realmente arrependimento?
Nós nos arrependemos realmente e praticamos o arrependimento constantemente na nossa vida? Eu fiz umas pesquisas, aí tem algumas palavras no grego, eu peguei algumas. Metamelomai. Metamelomai é uma palavra que indica o seguinte: vem da raiz arrependimento e quer dizer mudar o curso da sua trajetória. Mudar o curso da sua trajetória. Você tem mudado o curso da sua trajetória? Nessa noite você quer mudar o curso da tua trajetória? Isso é arrependimento. Significa também estado de sensibilidade, pesar e tristeza pelo pecado. Tem que haver uma sensibilidade, um pesar e uma tristeza que o apóstolo Paulo diz que é segundo Deus. Por causa de quê? Por causa do pecado. Porque é a única coisa que nos separa de Deus. Não é o diabo, não é nada, não é essas coisas. O diabo se aproveita. É o pecado. E enquanto você não resolve a questão do pecado, a Bíblia diz que o Senhor não vai nos ouvir, que o seu rosto é encoberto em relação a nós, Isaías 59, que há um muro de separação. Você constrói um muro. Imagine você casado com a sua esposa e tem um muro de separação entre vocês dois. Que casamento? Isso não é casamento. Isso é uma desunião completa. É o que o pecado faz. Então há um pesar por causa do pecado. Ainda nessa palavra metamolomai, significa também mudança de propósito como consequência desse pesar. Então há um resultado. No arrependimento há um resultado. Há um fruto que João está mencionando aqui. Existe uma parábola que Jesus proferiu em Mateus capítulo 21 sobre aqueles dois filhos que o pai vira para eles e diz assim, diz para um, vai cuidar da minha vinha. Ele diz, sim senhor, eu vou, mas não vai. Aí o outro diz, não vou. Aí o texto diz, ele não quer, né? Não quero. Mas depois, arrependido, foi. Arrependendo-se, foi. Ele mudou a sua forma de pensar. Ele mudou o curso. O que o levou a mudar o curso? Uma sensibilidade que veio dentro dele em não querer desagradar o pai. Então, isso fez com que ele arrependesse e mudasse o seu curso, da sua atitude. É uma tristeza houve nele uma tristeza em não fazer a vontade do pai. Um princípio de justiça que o incomodava. Eu tenho que fazer o que é certo. Sabe? Eu tenho que fazer o que é certo. Um princípio de justiça que estava ali incomodando. E ele tinha que fazer o que era certo, que era a vontade do seu pai. E havia uma qualidade nele também de sinceridade. Porque ele não queria fazer a vontade do pai. Aí eu pergunto, quem quer fazer a vontade de Deus? Aquele jovem, ele foi sincero. Eu não quero. Mas ele sabia que a vontade do pai era melhor. A gente pode até não querer.
Não quero me separar das minhas amizades, abandonar pecado, abandonar a vida que eu levo, parar com isso, com aquilo. Eu não quero. Até porque as pessoas têm prazer nisso. Mas por saber e reconhecer que a vontade do Pai é melhor, a pessoa é movida por esse princípio de justiça. E aí ela se arrepende. E muda o curso. E muda a trajetória. Então vá prestando muito bem atenção nisso, e eu quero que Deus te conduza a um grande arrependimento nessa noite. É interessante que nesses últimos dias, eu falando sobre santificação, e Deus me levando a isso, né? Questão do pecado, porque a gente fica questionando a Deus algumas coisas não estarem acontecendo. E a gente tem que tirar a pedra para que a coisa aconteça. Agora, claro, o irmão Brano, ele diz, Deus não pode mandar um avivamento até que tenha homem em condições de tomar isso. Então, se ele não manda, é porque eu não estou em condições. Se ele não manda sobre a sua vida, sobre a igreja, é porque a igreja ainda não está em condições. Então, o que precisa ser feito? Algumas coisas. E lá em 1 Crônicas fala, né? O arrependimento está ali. Orar, se humilhar, se arrepender. E aqueles passos que nós já pregamos sobre eles. Então, arrependimento também é outra palavra aqui. Melanoel. Que é mudar a mente da pessoa. Mudança de escolha, propósito e intenção. Mudança de escolha, propósito e intenção. Isso é fácil, muitas vezes? Não é, porque às vezes está ali dentro, enraizado. Aquela intenção, aquele propósito. Falando um pouco das mulheres. As mulheres têm que se arrepender de certas vaidades, certos excessos, certas exposições do corpo, da sua imagem, da sua pessoa. Mas muitas vezes aquilo está enraizado. Está ali dentro. E aí, não é fácil, é difícil renunciar certas coisas, certos hábitos, certos tipos de roupa, de comportamento, porque está enraizado. Aquilo precisa ser quebrado. E não adianta eu colocar uma capa em você. Não adianta você vestir uma aparência de santa, a saia lá embaixo, e não usa maquiagem, cabelo crescido. Tudo está na Bíblia. Eu desafio o homem, o teólogo, dizer que isso não está na Bíblia. Tudo isso está na Bíblia. Mas não adianta você ter isso por fora e não ter se arrependido. Porque é possível a pessoa ter isso por fora sem arrependimento. Porque na realidade o arrependimento ele vai gerar frutos. E o fruto não é somente a aparência. A aparência está dentro, está, mas o fruto é mais do que isso, e a gente vai ver isso, vai ver durante a palavra. João vira para eles, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não somente diga, nós somos filhos de Abraão. É muito fácil. Porque nós guardamos a lei de Moisés, nós vamos ao templo, nós todo sábado estamos na sinagoga, nós fazemos sacrifícios, nós cremos nos profetas, nós damos o dízimo de tudo, como aquele fariseu orava. Isso é a igreja de hoje. Eu estava conversando com os irmãos, e eu louvo a Deus por aqueles que aceitaram o convite e foram lá em casa ontem. Um grupinho muito pequeno, mas muito bom. Que tem que ser visto o fruto. É o fruto que vai dizer que a pessoa se arrependeu ou não. Mas daqui a pouco eu entro exatamente no que eu estava querendo trazer.
é isso. Melanoel. Mudar a mente da pessoa, mudança de escolha, propósito e intenção. O fruto da árvore é mudado. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecei a dizer entre vós mesmos, tempo para o pai Abraão. Então, o arrependimento produz um novo fruto. Ele produz um novo fruto na pessoa. Você vai ver nele perdão, restituição, conserto, só vou falar alguns. Conserto do que estava errado, reconhecimento do erro, mudança de atitude, humildade, determinação, generosidade, e aí você vai. E você pode entrar e parar lá em Gálatas 5, lá nos frutos do Espírito. Que é o que aparece na vida de alguém arrependido. Agora, aqueles fariseus estavam dizendo ser uma coisa, sendo outra. Então, isso é o que nós vemos hoje, exatamente hoje, diante dos nossos olhos. Era isso que eu falava com eles. Que o que está na Bíblia, o que a gente vê na Bíblia, no tempo de Jesus, dos profetas de Israel, está hoje diante de nós, diante dos nossos olhos. Está aqui, presente hoje. Balaão está vivo, Jezabel está vivo, Anás, Caifás, os fariseus, está todo mundo aí. E Cristo está no meio do seu povo na forma do Espírito Santo. Está tudo aí, o Evangelho está agora, acontecendo agora, nesse exato momento, em toda a terra. Então eles estavam dizendo uma coisa sendo outra. E a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. De vez em quando sai uma mentirinha, né? Não foi mentira não, eu só não disse a verdade. Aí inventa outro nome para mentira. Então, arrependimento consiste em admitir que estamos errados. Em reconhecer que Deus é verdadeiro, que Deus é santo, que a sua palavra é santa, é a verdade, que estamos separados de Deus por causa do pecado, e não adianta sermos religiosos e fazermos uma série de coisas, ou mesmo procurar uma igreja conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque se você for para uma igreja conforme a imagem e a semelhança de Deus, essa igreja vai ser conforme a palavra. Mas se você for para uma igreja conforme a tua imagem e a tua semelhança, essa igreja vai ser uma igreja conforme os homens. E é muito fácil fazer isso. E eu comentava com eles lá sobre aquela mulher fictícia que o profeta cria naquela mensagem som incerto. O que aquela mulher precisava? Ela precisava de arrependimento, porque ela estava vivendo com um homem que não era o seu marido. E ela precisava de um arrependimento. Mas o que ela fez? Ela procurou uma igreja conforme a sua imagem, que aceitou do jeito que ela estava. E que o pastor a tinha com a maior consideração, porque ela é uma mulher muito boa, que fazia caridade, que dava o dízimos, que cantava no coral, tinha uma voz muito bonita, e participava de tudo na igreja. E o pastor a tinha em grande consideração. Por quê? Porque ele queria uma igreja cheia. Qual é o pastor que não quer uma igreja cheia? Só o pastor que bateu a cabeça na parede, alguma coisa assim. Mas todo pastor quer uma igreja cheia. Agora, como vai se encher essa igreja? Batendo nas costas das pessoas,
dizendo que elas não têm que se arrepender, que está tudo bem, que é só orar, que é só fazer campanha, que é só fazer isso, fazer aquilo. Então ela foi para uma igreja conforme a sua imagem. E o irmão Branham diz que no leito de morte, primeiro ele diz que havia algo nela, quando ela pecou, que diz que ela estava errada, mas ela abafou aquilo. E como é que ela abafou? Ouvindo um som incerto, que é o nome da mensagem. Ouvindo um som incerto. O diabo ele não precisa lançar os cristãos no pecado depravado. Não. Basta levá-los eles sem uma vida correta diante de Deus. Basta levar eles curando superficialmente a ferida e vivendo o evangelho torto. Crendo numa meia-verdade. Basta levá-los desta maneira. O resultado no final vai ser o mesmo. Do que aquele bêbado, do que aquele pecador, do que aquele outro que está fazendo tudo errado. No final o resultado vai ser o mesmo. Então ele diz que no leito de morte, o espírito a alcança e ela diz, meu Deus, estou perdida. Aí o pastor chega e fala, não, aplica uma injeção nela que ela está delirando. E essa injeção é aplicada toda noite nas pessoas para que elas não reconheçam que estão perdidas. Que elas apenas participem do seu culto e lotem aquela igreja e dê bastante dinheiro naquele lugar. Sendo que a raiz do evangelho é arrependimento. Duas coisas Deus usa para levar o homem a arrependimento. E estas coisas estavam em plenitude na vida de Jesus. Porque em João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Duas coisas que Deus usa, graça e verdade. Se você não souber a verdade, você nunca vai se arrepender. Se não vier luz sobre o teu erro, como é que você vai reconhecer a sua culpa? Se Deus não te mostrar as coisas na palavra como elas são, e você não procurar vê-las, como você vai se arrepender? Então Jesus estava cheio de graça e de verdade. O Evangelho está cheio de graça e de verdade. É a verdade e a graça que te leva ao arrependimento. Se você ouve a verdade e você não chega a se arrepender, faltou graça na sua vida para você reconhecer. Faltou a manifestação da misericórdia na sua vida. Isso é muito triste. Faltar isso em nossas vidas. Então a graça faz com que eu e você aceitemos a verdade. Você ouve e aceita, por quê? Por graça. Não é porque você é bom, não. É pela graça. Que te constrange a aceitar. Então Zaqueu, ele não tinha nada de bom, de um homem. Ele fazia coisa errada com os impostos que eram cobrados. Mas ele ouviu a respeito de Jesus e aquilo lhe incomodou. Você acha que ele foi ver Jesus, subir na árvore para ver Jesus por causa de quê? Porque ele ouviu falar. Porque a palavra de Jesus Cristo chegou até ele, aquilo lhe incomodou. Ele falou, eu tenho que ir até esse homem para ver se é realmente assim. Quando Jesus diz que ele deveria pousar na sua casa, aquilo foi um golpe sobrenatural da graça sobre ele. Porque que dignidade nós temos de Jesus vir ter conosco, vir atrás de nós, querer estar conosco? Tão coberto de pecado e erro que nós somos. É porque a graça dele quer te alcançar para você receber arrependimento para a vida. E quando ele entra na casa de Zaqueu, em poucos instantes que ele está lá,
Zaqueu se arrepende. E muda o seu propósito de vida. E muda a sua forma de pensar. E declara a restituição de toda o mal que ele causou às pessoas, a quem ele defraudou. Ele diz que vai restituir, vai devolver, vai repartir os seus bens com os pobres, porque ele está vendo que aquilo ali o contaminou também. Ele procura se livrar de tudo que está separando ele de Deus. O que é isso? É o fruto do arrependimento. Agora, quando você ouve a palavra e você não faz absolutamente nada, é porque você não se arrependeu. Toda e qualquer palavra que nós ouvimos aqui, independente se ela seja direcionada para o arrependimento ou não, se você não toma uma posição, é porque não houve arrependimento. Porque o arrependimento vai gerar um fruto, e o fruto é a mudança. O irmão Brana fala a respeito da sua filha, a Rebeca, quando ela tinha 17 anos, ela ficou infectada pelo rock and roll. E ela queria seguir um grupo de amigos e amigas, sair da igreja, sair de tudo, por causa do rock and roll. O irmão Brana pegou o cinto, vem cá, dobrou o cinto, o Espírito Santo disse, não faça isso. Ele botou o cinto de volta. Conversou, mostrou, falou, pregou, exortou. Não, papai, eu vou assim mesmo. Ele largou. Quando ela foi despedir da mãe, a mãe falou assim, tudo bem, filha, pode ir. Quando você voltar, o almoço vai estar pronto e a sua cama vai estar arrumada. Ela só foi até a porta. Por quê? Porque houve graça e verdade. E na hora que há graça e verdade, isso te conduz ao arrependimento. E são os elementos de Deus te cercando para você se arrepender e mudar de vida. E ela nunca saiu de casa. Então não podemos, de forma nenhuma, omitir a verdade. Mas temos que levá-la com graça. E é isso que eu luto diante de Deus. Deus, me dá graça para envolver as pessoas na tua verdade, para que elas creiam na palavra e se arrependam. E para que eu mesmo me arrependa. Porque precisamos fazer isso constantemente. Ali quando Pedro prega, no dia de Pentecostes, e aquela multidão está ouvindo a Pedro, ouvindo a verdade. É horrível, irmãos. É uma coisa repugnante. Um púlpito que não fala a verdade, que apresenta uma coisa colorida para as pessoas. É terrível o que Satanás tem feito. É terrível. Mas é maravilhoso também o que Deus tem feito. O que Ele tem nos dado. Então Pedro mostrou a verdade. Vocês mataram o justo, o autor da vida. Vocês são homicidas. Não tem nenhum inocente aqui. Aquele que veio para salvar vocês, vocês o crucificaram. E mataram a ele. Que faremos, pois, irmãos? Que faremos? Que faremos? Você vai ver que é a mesma pergunta que é feita aqui. Verso 10. Então a multidão interrogava, dizendo, o que havemos, pois, de fazer? O arrependimento estava ali, irmãos. O arrependimento estava em processo. Quando o arrependimento está em processo, você fala, Deus, me diz o que eu tenho que fazer. Me explica qual o caminho, eu quero mudar. Eu não quero mais agir dessa forma. E Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependa-se. Esse é o caminho, essa é a fórmula, essa é a porta de entrada. Quando o coração se entrega à mudança, acontece o arrependimento.
quando você se entrega com o teu coração à mudança que Deus está propondo para você, acontece o arrependimento. E aí a vida passa a ser outra. Eles perguntaram aqui para João: o que havemos por de fazer? A alma arrependida está disposta a fazer qualquer coisa. João respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça a mesma coisa. Ou seja, seja generoso. Fruto do arrependimento não é egoísmo, é generosidade. O egoísmo é a raiz do pecado. E pecado é a incredulidade. Incredulidade é afronta a Deus. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que é estipulado. Vocês... Não tinha um publicano que não aproveitava do seu posto para meter a mão. É a mesma coisa que fazem hoje, a mesma coisa, não tem diferença. Também os soldados lhe perguntaram: e nós o que faremos? Todos esses estavam arrependidos, porque eles queriam mudança. Eles precisavam ouvir. E lhes disse: a ninguém maltrateis, não dei denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário, não sejam murmuradores. Ele trocou em alguns pontos. Agora, é claro que não se pode tocar em tudo, irmãos. Porque nós estamos cobertos de pecados e iniquidades que nos cercam. Você, quando vem a Cristo, você vem e confessa aquilo que é principal. Aquilo que está mais te escravizando. Seja um vício, seja a prostituição, seja um adultério, seja uma bebida, seja o que for. Você vem arrependido por ser aquele tipo de pessoa. E aí Deus perdoa e começa um processo de santificação ali na sua vida. Então, a raiz do Evangelho é arrependimento. A Bíblia fala em Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ninguém entra no reino dos céus se não se arrepender dos seus pecados. Ninguém desfruta o reino dos céus, a salvação, sem se arrepender dos seus pecados. E o arrependimento é demonstrado por fruto. Como o próprio ladrão da cruz ali. Quando ele reconhece, é reconhecer. Ele diz: eu estou aqui porque eu sou errado, mas esse nada fez. Ele reconheceu a vida miserável que ele tinha e a justa condenação que ele estava tendo, pelo erro dele. Mas Jesus não. Não fale isso com ele, porque ele nada fez. Nós merecemos estar aqui. Jesus, filho, tu está perdoado agora. Eu vejo arrependimento no teu coração. Ainda hoje estará comigo no paraíso, porque você se arrependeu. É o arrependimento, irmãos. Que muitas vezes nós falhamos em ver. Agora você vê, aqui você vê uma mensagem de graça ali de Jesus, uma mensagem de graça, uma mensagem de misericórdia, de verdade, de confronto ali no Sermão do Monte. Lá em Nínive, você vê Jonas trazendo só juízo. Só juízo. Cada um vai precisar ouvir a medida correta para o seu arrependimento. Cada um vai precisar ter um tipo de confronto correto para o seu arrependimento. Que Deus possa estar usando a medida certa para você nessa noite. Eu não sei. É você que tem que saber com Deus. A medida de Nínive foi assim. Jonas chegou lá e disse: em 40 dias essa cidade será destruída. Só isso. Não falou mais nada, não deu satisfação, não falou que eles podiam se arrepender, não falou nada. Falou: em 40 dias essa cidade é destruída.
A Bíblia diz que todos se arrependeram, vestiram pano de saco, jejuaram, deixaram os animais sem comer. Deus foi, olhou do alto dos céus e perdoou a cidade. Não vou ter eu misericórdia dessa cidade que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda? Oh, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Graças a Deus porque Ele está aqui para nos conduzir ao arrependimento. Eu quero que essa mensagem perturbe você a semana inteira. Deus não é perturbador não, mas eu quero que essa mensagem fique te perturbando. A palavra dele fique ecoando no teu coração. Para que você tenha uma experiência genuína de arrependimento diante de Deus. Que às vezes aqui não seja suficiente para isso. Em Atos capítulo 8, tem um episódio ali de Simão. Quando Pedro e João vão ali e começam a impor as mãos sobre os irmãos que tinham se arrependido, sido batizados em nome de Jesus, estavam recebendo o Espírito Santo. Simão vê aquilo, era um homem místico, e oferecem dinheiro para Pedro e para João. Muito interessante aquilo que você pregou aqui na quinta-feira, né? Que é do irmão Brana, né? Que é do Espírito Santo. Ninguém é dono de nada. Que todo homem tem seu preço. Não é isso que o inimigo diz? Mas o homem de Deus, ele não se vende. Agora, Balaão tinha seu preço. Balaque só não sabia o tanto que era. Mas tinha. Agora, Simão tentou comprar Pedro e João, achando que eles iam se vender. A partir do verso 18, ele diz assim, vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concede-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus? Não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, e talvez lhe seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Fel de amargura, laço de iniquidade, intento errado no coração. Um homem que já era batizado, já estava acompanhando a igreja. Simão foi batizado ali. Atrás fala disso. Estava acompanhando a igreja. Mas Pedro falou, ainda para ti tem chance ainda. Arrependa-te. Porque tu está em laço de iniquidade, em fel de amargura. O único remédio para você é esse arrependimento. O único remédio para muitos aqui, para nós, para muitos não, para todos nós, o único remédio é esse, é arrependimento. É o único remédio. Arrependimento implica em paz de mente. Como é que se compra a paz? É fácil. Com dinheiro você não compra não, mas com arrependimento você compra. Arrependimento implica em paz de mente. A alma que abandona o pecado e se volta para Deus, não está mais num estado de guerra contra si mesma e contra Deus. Então, a alma que abandona o pecado, a pessoa que abandona o pecado e se volta realmente para Deus, ela não está mais em guerra consigo mesma e com Deus. Agora, gente, as pessoas insistem em estar na igreja, na nossa igreja, não estou falando dos outros não. Aqui mesmo, insistem em estar ouvindo uma mensagem que ouve,
e não consertam a vida. E não consertam a vida. Como é que uma pessoa dessa vai ter paz consigo mesma e com Deus? Ela vai viver em constante conflito. E às vezes não entende, fala, não entendo, minha vida está tão conturbada, eu nem consigo dormir direito, minha casa parece um inferno. Ô pastor, ora por mim. Ô irmão, ora por mim. Ô irmão, eu tenho vindo nos cultos de oração, tenho recebido de oração e não tem resolvido. Se arrepende, você precisa de arrependimento, não é de oração não. É de arrependimento que você precisa, é abandonar a vida que você leva. É abandonar os pecados que você carrega. É isso que precisamos, é isso que resolve. Porque o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. E o Salmo 32, o Salmo 32. Esse salmo é tão maravilhoso quando ele fala sobre estas coisas. E Paulo repete lá em Romanos 4, né? Ele repete o Salmo 32, do versículo 1 ao versículo 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Ele é bem-aventurado, ele é mais do que feliz. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Enquanto não confessa, a Bíblia está dizendo que até os ossos, eles se tornam envelhecidos. Se envelhecem pelo meu gemido, pelo peso que fica sobre a pessoa, pela angústia. Por que a pessoa se afoga em drogas, irmãos? Por que a pessoa se afoga e se torna um inveterado em determinados vícios? Porque o pecado lhe perturba. Ela é perturbada pelo pecado dia e noite. E o crente também é a mesma coisa. Porque não confessa, porque quer levar uma vida dupla. Porque quer agradar dois senhores. Quer agradar a si mesmo e a Deus. A raiz do pecado é o egoísmo, por quê? Porque a pessoa quer fazer o que está no seu coração, não o que está no coração de Deus. Arrependimento implica, nós já estamos concluindo, arrependimento implica em transformação de vida exterior. Arrependimento implica em transformação de vida exterior. O semblante é outro, a forma de olhar é outra, a forma de falar é outra. A forma de vestir é outra. O exterior fica diferente. Você chega, a pessoa olha para você e fala assim, ué, eu estou te achando diferente. O que aconteceu com você? Eu me arrependi dos meus pecados. Deus mudou o meu exterior, a minha aparência. Porque houve arrependimento. Se o caule da árvore é mudado, o fruto também é outro. O fruto também é outro. Mas se não se muda a seiva, não se muda o caule, o fruto vai ser sempre o mesmo. Vai ser sempre ruim. O arrependimento é uma decisão da vontade. É uma decisão que se toma. Deus convence conquistando o coração e a vontade do homem. Deus convence, conquista o seu coração, conquista a tua vontade, agora você vai decidir conforme a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, não a minha. Ô irmão,
Que Deus nos ajude a cada dia da semana a gente poder viver um pouquinho desta palavra, um pouquinho. A estar nos colocando diante do altar dele em arrependimento. Aceitar que Deus está completamente certo e eu estou completamente errado. Quando que vamos fazer isso realmente, totalmente? Deus está completamente certo e eu estou completamente errado. Quem está errado, o que faz? Se cala. Reconhece. Não se justifica. Pior coisa é alguém ficar justificando o seu erro. Ficar tentando, não, porque isso, por aquilo. Quando meus filhos começam com isso, eu falo, não, para. Quando eu falo alguma coisa, não, pai, aconteceu isso. Não. Para isso. Reconhece. Não tenta ficar explicando, não, porque o caminho não é esse. O caminho é reconhecer. É aceitar que os meus pecados fazem separação entre mim e Deus. E que Deus está sempre certo e que eu estou errado. E assim a gente conclui. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Irmão, ouvi isso da boca daquele profeta. Que coisa tremenda, que coisa poderosa. E não comecei a dizer entre vós mesmos, temos o pai Abraão, eu sou filho de Deus, Deus me abençoe, fica cantando aquelas músicas egocêntricas, que o homem é o centro da música, do louvor, do cântico, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Só pega um lado da história. Essa é a estratégia do diabo. Ele só mostra um lado, ele não mostra o outro. Deus é tudo isso, que muitas coisas você canta. E você é o quê nesse contexto? Uma pessoa que reconhece, que arrepende, que se dobra, que aceita, que se rende. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos. Abraão. E também já está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore, toda pessoa que não produz o fruto bom, o fruto do arrependimento, será cortada e lançada ao fogo. Há um dia reservado para Deus julgar todas as coisas. E naquele dia não haverá arrependimento. O arrependimento é para hoje, é para agora. O juízo é sem misericórdia, diz a Bíblia. O arrependimento é agora, é em vida. Porque após a morte, diz Hebreus, segue-se o juízo. Após a morte, o que vem depois da morte é juízo somente, mais nada. Se você se arrependeu, você entra na vida. Se você não se arrependeu, você entra na morte eterna. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Aleluia. Você está disposto a se arrepender nessa noite?